Fala aí, pessoal, beleza? Professor Fernando na área. Você sabe o que é um surto, uma epidemia, uma endemia e uma pandemia? Se você não sabe, fica ligado nessa aula que eu vou explicar para você. A gente volta já. Então, gente, o que é um surto? Um surto, ele é definido, tá? Todas essas classificações de surto, epidemia, endemia e pandemia, e são critérios de classificação, tá? Para a gente entender como as enfermidades estão se espalhando. Se de uma maneira muito rápida, de uma maneira mais lenta, ou entendermos que sempre tem casos de uma determinada enfermidade numa região. Então, para isso, a gente usa esses termos surto, epidemia, endemia e pandemia. O que é um surto? Um surto pode ser caracterizado por um grande número de casos, um número crescente de casos, num pouco período de tempo, tá? Porém, bem localizados. Então, por exemplo, num bairro de uma cidade, numa localidade bem específica. Então a gente começa a ter um grande número de casos, está aumentando rapidamente numa determinada localidade. Isso é um surto. Então, hora ou outra a gente vê lá, um surto de febre amarela numa região, um surto de meningite numa determinada região. Quer dizer, apareceu, tá? Em um curto período de tempo, um grande número de casos. Não era comum a doença lá, mas apareceu. Isso é um surto. O que é uma epidemia? Uma epidemia é caracterizada por um crescimento de doença, tá, acima do esperado, e ela se espalha rapidamente, tá, por várias regiões. Então, por exemplo, uma epidemia de gripe comum, tá? Apareceu, por exemplo, vários bairros em uma cidade, um grande número de casos, estava aumentando. Tá? Esse caso de gripe comum. Então nós vamos considerar isso um quadro epidêmico, tá? Vários casos em vários bairros separados. Isso pode ser a nível municipal, estadual ou nacional. Então quer dizer, acometendo vários estados ao mesmo tempo. Então a gente tem hoje no Brasil, né, além de toda a parte do coronavírus, nós temos uma epidemia de dengue. A dengue está espalhada em vários estados aí e um grande número de casos. É uma epidemia. O que é uma endemia? A endemia ela é caracterizada por um número constante de casos. Sempre vai aparecer casos novos de doença como malária. A gente tem lá na região amazônica, são esperados tantos casos novos de malária todos os meses. A doença sempre está lá. Só que uma endemia, ela pode se tornar uma epidemia quando o número esperado de casos aumenta além do esperado. Tem lá um percentual de variação para a doença, só que extrapolou, tá? Então as autoridades sanitárias vão lá e determinam, olha, esse quadro endêmico virou epidêmico. Então tudo vai ter que acontecer naquela região para controlar esse quadro de epidemia, tá? Gerada a partir de uma endemia. Então tem que se controlar alguma coisa. Agora, o que é uma pandemia? A pandemia já é o estado mais grave, tá, de uma escala que a gente chama de incidência. Então essa patologia, né, no caso a questão do Covid-19, tá, essa doença, né, que a gente vai numa outra oportunidade falar sobre ela se espalhou, tá, muito além das fronteiras, né? A gente começou lá com um quadro de epidemia, tá, do Covid-19 na China, teve lá um quadro epidêmico lá dessa doença, só que essa epidemia extrapolou. Passou da China, saiu do Oriente e chegou ao Ocidente. Então, quer dizer, nós temos um quadro bastante extenso desta epidemia que era localizada lá no país China e agora está em vários países do mundo, tá? Nós já tivemos alguns casos de epidemia pelo mundo que viraram uma pandemia. A gente já teve a chamada gripe asiática, a gripe espanhola, a gripe suína. A tuberculose é um quadro de pandemia. A AIDS é um quadro de pandemia. Então, por quê? Porque nós encontramos em um grande número de casos, aumentando sempre, em vários países
pelo mundo afora, ok? Espero que você tenha compreendido a diferença entre os 4 termos. A gente se vê na próxima aí. Grande abraço!